tarde a todos, todas e todes que nos acompanham neste programa. Eu me chamo Luana, estudo Mediologia na Unicamp e sou apaixonada pelas relações que podem ser criadas entre meio ambiente e educomunicação. Faço parte do projeto Rádio Reserva, turma 2021. Este e os demais programas são elaborados dentro do Programa de Educação para a Sustentabilidade do SESC São Paulo e produzidos pelo SESC Bertioga e a Viração Educomunicação. Fazem parte dessa turma jovens entre 13 e 21 anos, moradores e moradoras de diversos bairros do município de Bertioga. Este é o terceiro de uma série de 6 programas que faremos ao longo do ano de 2021. Os temas são inspirados pela Reserva Natural SESC Bertioga e questões relacionadas ao meio ambiente e aos territórios pautados coletivamente com os jovens. A rádio é um dos meios de comunicação mais antigos que existem. O jovem também tem muito o que expressar e transmitir ao público através desse meio. Com estes programas, esperamos mobilizar a juventude em torno de temas como comunicação, conservação da natureza, conceitos de áreas protegidas no Brasil e também percepções sobre nossa cidade, Bertioga. No programa de hoje, iremos refletir acerca de um tema muito importante: a relação entre o meio ambiente e as tecnologias geradas pelo ser humano. Começa agora, Frequência Jovem. O que nos reserva na Rádio Reserva? O nosso primeiro bloco será uma pequena entrevista com Marcelo Bockerman, agente de Educação Ambiental do SESC Bertioga, e com o Rogério Xing, agente de Educação Ambiental do SESC Bertioga também. Boa tarde, como é que vocês estão? Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês novamente. Boa tarde, pessoal. Prazer estar com todo mundo aí e a galera que está nos acompanhando aí pela internet. É um prazer receber vocês aqui. E então vamos dar início a essa entrevista. A nossa primeira pergunta vai ser realizada pelo Vitor. Sou Vitor, eu moro aqui em Bertioga, moro no bairro do Maiti e sou da administração. Quer saber o quão importante foi a criação da Rádio Reserva para a preservação do meio ambiente? Qualquer tipo de ação que a gente pode desenvolver nas questões ambientais são sempre bem-vindas, né? Mas é muito importante a gente ter os jovens perto de nós, para que a gente possa, o máximo possível, passar as informações ambientais, a questão da conscientização, né? E os jovens, como têm essa facilidade na comunicação, né? A gente sabe que os jovens, vocês têm essa facilidade de se comunicar, a facilidade de passar as ideias, né? De trabalhar com essa questão da mídia, a questão da comunicação, assim por diante. É uma ferramenta educativa dentro da comunicação que proporciona uma reflexão sobre essas questões ambientais que a gente fala na reserva, né? Não só na reserva, mas em outras áreas protegidas. O importante, por que é importante a gente ter uma relação com essa floresta, conhecer, né, essa floresta, e por que não trocar com essa floresta, né? Visitar essas áreas verdes, essas áreas naturais. Obrigada. Eu passo agora a palavra para o Luiz, o caçula da rádio. Boa tarde a todos. Boa tarde, Booker. Boa tarde. Então, tenho 14 anos e moro no Vista Linda, Bertioga. Booker, eu queria te perguntar qual temática você acharia legal, que você gostaria de ver que a gente apresentasse nos próximos encontros. Pelo que eu acompanhei do trabalho de vocês nos primeiros programas tiveram conhecendo, né, trabalhar entre vocês as informações dos jovens se apresentando, né? Aí vocês tiveram um trabalho de conhecer um pouco mais a reserva, um pouco o SESC, conhecer um pouco a instituição também, né? Em algumas oficinas que eu vi que vocês fizeram. E agora eu acho que dá para partir realmente de falar sobre o tema, né? Que tanto a gente propõe, né, nas nossas atividades educativas, né? Que é propor essa questão de falar sobre as questões ambientais,
não só da questão ambiental relacionada à reserva, né? Porque a reserva é um espaço mantido pelo SESC, que tem essas ações educativas e promovem a reflexão sobre essas questões ambientais, mas trazer, que vocês tragam, né, essas informações do cotidiano de vocês, dos bairros, né, onde vocês moram, da relação que vocês têm com a natureza, da relação que vocês têm, do entendimento que vocês têm com a conservação. Então, acho que a temática, você tem muito assunto para ser falado. Obrigada, Boker, pelas boas ideias. E obrigada, Luiz, pela pergunta. Agora eu passo a palavra à Ana, nossa veterana aqui da rádio. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ana Carolina, tenho 21 anos, moro no Maitinga. E eu queria perguntar para o Xing, dentre todos os meios de comunicação, por que se expressar via rádio? Boa pergunta, hein, Ana? A rádio, ela aparece pra gente, primeiro como um interesse, né, particular de nós, enquanto técnicos e técnicas do SESC Bertioga, né? Então, existe uma identificação pessoal com essa ferramenta de comunicação. Isso é importante, né? Porque, em geral, é muito bom quando a gente consegue produzir algo com o qual a gente se identifica, algo com que a gente se enxerga fazendo, né? Então, isso é muito importante. A rádio também é um dos mecanismos de comunicação que já é considerado mais históricos, né, na nossa sociedade, né? Existe rádio já há décadas no planeta, né, pelo menos meio século só no Brasil, né, e é muito difundida, né? Então, mesmo nos rincões do país, em bairros muito afastados, em regiões distantes, pega-se rádio, né? Diferente, por exemplo, da internet que a gente está utilizando agora, por exemplo, que não chega às vezes em 1/4 da população brasileira. A gente sabe disso, que a internet não, apesar de muita gente usar, mas quando a gente olha, na verdade, é muita gente dos centros urbanos, basicamente, né? Aos poucos a internet está chegando em outros locais, mas é muito diferente do alcance da rádio. Fora que a rádio também tem uma questão, eu sou pedagogo de formação, a rádio, ela é um dos meios de comunicação mais inclusivos que existe, né? Mesmo a gente hoje, trabalhando no SESC, a gente ainda consegue possibilitar uma inclusão extra, né, legendando esses programas, né, os programas de rádio, colocando visualização em libras, né, para as pessoas também que se utilizam dessa linguagem. As pessoas em geral falam bastante, né? Então, mesmo quem tem dificuldade de escrever, às vezes tem facilidade com a fala, né? Então a gente consegue fazer com que as pessoas participem, produzam conteúdos para a rádio com muito mais facilidade. Obrigada, Xing. Obrigada, Ana. Agora, para finalizar esse primeiro bloco, eu chamo o Gui. Boa tarde, tudo bem para todo mundo? Tem queria pedir a opinião não só do Rogério, mas se quiser também o Bokerman responder, impor sua opinião. A gente sabe que a evolução tecnológica ela tá crescendo muito rápido, né? Tipo, coisa que 20 anos atrás a gente nem imaginava que a gente teria metade da tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, queria saber só como você enxerga essa constante evolução, tanto da tecnologia quanto dos próprios meios de comunicação, e como isso também ajudou também na Rádio Reserva. Eu acho que a Rádio Reserva ela existe nos últimos anos, né? A gente tem algumas experiências piloto aí dentro das nossas capacidades de compreensões, né? Porém, o momento que ela vem ao ar, ela já vem numa geração que já tinha, de certa forma, acesso aos mecanismos digitais, incluindo a internet e as diversas redes de mídia, redes sociais e redes digitais de diferentes formas, né? Ao mesmo tempo, a rádio em si, ela continua, na verdade, muito, muito popular, né? Só que talvez as pessoas não acessem da mesma forma ou, às vezes, não recebam com as mesmas nomenclaturas, né? Você tem aí, como eu disse anteriormente, né? Você tem há décadas rádio no Brasil e hoje você tem a maior produção de comunicação que nós temos no país hoje. Acredito que todos e todas vocês, inclusive quem está nos ouvindo também, já ouviu falar no podcast, que é essa versão digital, né? Podcast,
pode ser traduzido de algumas formas, entre as quais nada mais é que um bate-papo, uma conversa como nós temos aqui, de maneira radiofônica, ou seja, onde eu não exija, entre outras coisas, a questão da imagem, né? E então você abre hoje os mecanismos os seus grupos de mídia, as redes sociais, mesmo o YouTube que tem imagem e tudo mais, as pessoas ouvem, escutam e produzem muito podcast. E se você pega a rádio desde lá do que ela foi desenvolvida, principalmente nos anos 60, 70 até hoje, você tem rodas de debate e conversa que nada mais são que versões do podcast. Né? Claro que versões que às vezes não tinham exatamente a mesma dinâmica ou os mesmos objetivos de fato, porém um formato muito parecido, né? Então eu acho que a evolução é no sentido de ocupar esses espaços digitais, que eu acho que é muito importante, né? Eu acho que está mudando, a maneira da gente estar acessando comunicação mudou bastante, né? Então é isso, enquanto antes você precisava comprar um negócio, ainda se produz, mas você precisava, sei lá, comprar uma revista, um jornal, ficar folheando, né? Uma questão física, às vezes sei lá, num veículo ou na rua mesmo, era o tempo que você ou consumia e às vezes com muita dificuldade. Hoje, um podcast, um programa de rádio como esse, por exemplo, a pessoa pode estar escutando num fone de ouvido durante a sua caminhada, durante a sua mobilidade, né, indo de um local para o outro, ela está ouvindo. Então, eu acho que está facilitando nesse sentido das pessoas terem acesso a essas produções. Uma coisa que é interessante também a gente falar, que é logo quando começou a pergunta, é assim, a gente tem coisas que não dá mais para você voltar atrás, né? Não tem coisas que vão caminhando para frente. A tecnologia, ela é o quê? Tudo, na verdade, quando você faz qualquer tipo de invento ou alguma técnica ou algo, é uma tecnologia. Então, a tecnologia ela não é apenas, quando a gente fala em tecnologia, não quer dizer apenas um método ligado a alguma coisa elétrica ou alguma coisa que possa ser nova, tá? Então, a tecnologia, ela é você ter uma técnica que vai fazer com que as pessoas vivam melhor, desde uma técnica uma tecnologia para pescar, uma tecnologia para fazer um alimento, assim por diante. E a gente tem que sempre lembrar que nós temos a ciência, ela caminha junto com as questões tecnológicas, né? O acesso à informação, ela hoje em dia, ela é tecnológica. Antigamente, para fazer um trabalho escolar ou um trabalho de uma graduação, uma monografia, você tinha que ir num museu, você tinha que ir numa biblioteca e folhear muitos livros para que você pudesse ter acesso. Era um trabalhão lascado para você conseguir ter acesso àqueles trabalhos, né? Então, a gente tinha que fazer um esforço muito grande. Hoje, o acesso à informação é muito, muito maior. Agradeço a participação de vocês. Agora a gente vai para um intervalo e volta daqui a pouquinho. Boa tarde, estamos de volta e vamos dar início ao nosso próximo bloco, que vai ser uma roda de conversa entre os jovens da rádio, junto com o Pedro e a Juliane da Viração. E a gente vai falar e debater um pouco sobre as tecnologias e as mídias sociais. Eu queria levantar aqui um assunto sobre o que vocês pensam dos meios de comunicação, qual é a visão de vocês em relação ao uso deles, né? Os meios de comunicação ajudaram muito no encurtamento da distância entre uma pessoa e outra. Então, não precisamos estar mais tão próximos para termos contato com alguém. Eu acho que é bem comum hoje em dia, né? Eu acho que é muito difícil você ver alguém que não tem acesso, que não usa de alguma forma. Não sei se é acessível a todo mundo, eu acho que a acessibilidade depende muito da condição de cada um. E às vezes não só da condição, mas de como o meio propõe a comunicação. Porque eu vou dar um exemplo do que eu estava pesquisando, que é a acessibilidade para quem usa tecnologia assistiva. Que, se vocês não sabem, são pessoas que têm problema visual ou que é surda, enfim, e eles precisam de algum meio para ler o site para eles, né? Para ler o que está acontecendo. E não é tão simples quanto parece, porque a maioria dos sites, eles não
ajudam, vamos dizer assim. Porque, por exemplo, eles usam aquelas fontes com serifa, que são com uns desenhinhos, com uns rabinhos puxadinhos para cá. E, por exemplo, o aplicativo de leitura para uma tela de computador, ele não consegue ler esse tipo de letra, ou seja, a pessoa vai ter muita dificuldade para ler esse tipo de letra. Também tem quando eles usam a cor da fonte muito parecida para combinar. Eu acho que fica bonito visualmente, mas para pessoas que têm problema de visão, por exemplo, com algum tipo de cor, fica difícil você ver uma cor tão próxima da outra. Também faltam alguns recursos de tradução nos sites de português para Libras. Aí não precisa nem, ter alguma deficiência, tanto visual quanto auditiva, né? Até pessoas que moram muito distante do centro, né? Às vezes não tem... as empresas de comunicação não sentem incentivo financeiro em levantar a torre de transmissão, então puxar uma fibra ótica que, por exemplo, perto da minha casa, ou então para quem mora na Boca da Égua, né? Que é um bairro aqui de Bertioga. Pra quem mora na Boca da Égua, assim, só vai ter internet se você puxar o cabinho do vizinho, entendeu? Acaba dependendo muito da sua condição financeira, né? Porque se você tem pouco, você vai ter uma internet baixa. Se você tem muito, você consegue ter internet melhor. E também depende muito do bairro que você mora. Que nem... Se eu puder fazer um comentário rápido, né? Eu tava pesquisando. Em 2018, 46 milhões de pessoas no Brasil não tinham acesso à internet. E assim... Isso é uma coisa que está presente no dia a dia, que nem se eu penso agora na pandemia, 2020, 2021, quantas pessoas sofreram, né, com essa questão do EAD e de tudo à distância por não ter internet. Eu vejo na minha própria faculdade, que é a Unicamp, a dificuldade que muitos alunos de renda mais baixa tinham, né, para acessar as aulas, por não ter internet ou ter uma rede instável, não ter acesso a tecnologias de comunicação como um computador ou um celular um pouquinho melhor, né, que permitisse essas pessoas assistirem às aulas. Inclusive, eu acho que a internet hoje já é uma métrica de desigualdade, né? Então, hoje a gente já consegue... o acesso ou não à internet já diz muito sobre as condições socioeconômicas da pessoa, né? E eu acho que também no século XXI, isso muitos especialistas da educação midiática falam, né, estudiosos, que no século XXI a alfabetização para os meios é tão importante quanto a alfabetização que a gente conhece, né, de aprender a ler e escrever. Porque muitas crianças já sabem colocar um vídeo no YouTube e ainda não sabem ler uma palavra, né? Então, hoje em dia, a gente também tem que pensar nessa educação para os meios, porque é inevitável, eles já estão aí, né? Os novos meios de comunicação, a internet, as redes sociais. Que a gente vai ser impactado por eles é uma certeza. Agora, a forma que a gente lê esses meios, que a gente interpreta eles, que é o que vai diferenciar a forma que a gente vive, né, na sociedade. E a gente está num contexto em que o uso da internet, ele não é apenas para o entretenimento, para algo mais interativo, algo mais individual, um contato com familiares, com amigos. Estar na internet é também estar em um espaço político. É você conseguir acessar informações relacionadas ao contexto em que você está, aos seus direitos. Então, a gente pensar nessa população que ou não tem acesso por questões financeiras, por questões de localidade, ou não tem acesso porque os recursos não são acessíveis para suas necessidades, pensar que existe uma população que não está exercendo ali a sua cidadania de forma plena. E a pior parte é saber que a maior parte da nossa população do nosso país é justamente essa galera, né? Que não tem esse acesso. Pô, a gente tá aqui, nós temos acesso a muita coisa, não é só a esse curso, ao que a gente vê nas redes sociais, até nossas próprias IADs, né? A gente tem acesso a muita coisa. Pensar que a maior parte da nossa população não tem acesso a isso é bem triste, é um pouco bem desanimador.
Então, a gente recebeu um comentário aqui no YouTube. Konoha enviou uma mensagem falando que pensa que boa parte das pessoas não buscam saber a verdade das notícias por preguiça. E por isso, coisas como fake news ganham tanta força, porque as pessoas absorvem a primeira informação que vem. O que vocês acham disso? É o tal da comodidade, né? É o tal da comodidade. Totalmente. Existe hoje, por exemplo, um trem-bala, né? Que pelo menos é muito usado no Japão. Você consegue percorrer o Japão todo em 3 horas. Isso aí é uma, digamos assim, um feito de encurtar, né? Você, qualquer coisa, independente ou não, se torna cômodo de chegar num lugar mais rápido. Isso não precisa ser só os próprios ônibus, não querendo falar também mal dos ônibus ou do transporte coletivo, de carro, nem nada. Mas a comodidade também gera um pouco de ansiedade, né? Porque você se acostumado com tudo automático. Então, isso também acaba tendo um problema nos transtornos psicológicos, né? Eu acho muito interessante isso que o Guilherme traz, porque a gente liga direto à questão da aceleração. A gente está nesse contexto de informações que chegam muito rápido. Então, se a gente para comparar com décadas atrás, onde as pessoas se comunicavam por carta e aí tinham que esperar um mês por uma resposta, e hoje a gente se comunica pelos aplicativos de troca de mensagem. Se a pessoa não responde em 5 minutos, já tem todo aquele desespero. E isso não só na nossa vida pessoal, nas nossas relações, assim, mas na forma que a gente acessa as informações do que está acontecendo com o mundo. Que nem isso me fez pensar, né, nessa relação geracional, que nem a Juliane estava falando, e de como mudou essa dinâmica entre quem transmite a mensagem e quem recebe essa mensagem, né? E como a gente recebe hoje em dia muito mais ativamente essa mensagem, no sentido de poder interagir com ela, né? E aí, a partir disso, a gente gera muitas coisas boas, mas a gente também gera outros problemas nas redes sociais, como a questão do hate, essa cultura do cancelamento que a gente vê hoje em dia. Então, queria saber também o que vocês acham disso, que eu vou ler um comentário aqui, aproveitando essa deixa, né, de influencer, de bolha de informação, né, o Eduardo aqui perguntou pra gente que gostaria de saber se a gente se preocupa com essas bolhas de informação, sejam elas produzidas pelas próprias empresas ou criadas por nossos ciclos de amizade e interesses. Comentando do Eduardo, as bolhas de informação, eu não sei, que depende muito do que você consome, sabe? Por exemplo, eu tenho amigas que só consomem um tipo de coisa e acreditam nesse tipo de coisa. Eu tento, na verdade, consumir um pouco de tudo para ter mais informação, porque não adianta nada você pegar uma coisa só de uma fonte. Você precisa de pegar de umas 2, 3 fontes, geralmente 3 é ideal. Aprendi isso com o Pedro. Então, eu não sei, eu acho que vai de pessoa para pessoa, mas eu acho que a gente precisa sim se preocupar com esse tipo de coisa, porque a gente está tendo pessoas muito com um cabrestinho, assim, que só vê uma coisa e já acredita nisso e não pesquisa mais nada. Essa questão das bolhas, que são muito provocadas pelas redes sociais, é muito complexa, assim, porque as redes sociais, elas são programadas para que a gente passe o máximo de tempo possível nelas. E como isso acontece? Trazendo pra gente aquilo que a gente quer ver. Então, cada curtida, cada comentário, até o tempo que você fica assistindo determinado conteúdo, gera uma informação para, enfim, para o algoritmo, né, que a gente chama da rede social, e você vai receber aquilo cada vez mais. Então, se você é uma pessoa que gosta muito de ver memes, vão aparecer muitos memes para você. Se você é uma pessoa que consome muita notícia falsa, vão aparecer notícias desse tipo também. E isso vai construindo percepções sobre o mundo. Isso tem a ver também com a pergunta que o Júlio fez aqui pra gente, que é:
buscar fontes contrárias à sua opinião ajuda na formação do seu pensamento? Eu sigo muito não é filosofia, mas é uma ideia de que se você quer saber o que a outra pessoa está pensando, então você tem que saber o que ela acredita, certo? Se você quer saber se a pessoa, até levando digamos assim, pelo âmbito religioso, né? Por que a pessoa acredita tanto em tal religião? Por que a pessoa é fiel a outra religião? Descobre, vai descobrir, vê o que na Bíblia dela diz, vê o que no Alcorão, enfim, no Torá tá escrito, sabe? Procura saber. É um ponto bem importante, na minha opinião, porque a alienação não é só aquele tiozão do Zap Zap que recebe uma fake news. É quando a gente tá numa rodinha de amigos, alguém comenta tal coisa e só fica nesse lance de risadinhas e pronto. Entre 10 pessoas, sempre tem que ter pelo menos um 11º para discordar. Porque se tá todo mundo concordando com um fato, é porque uns homens no segredo, tá um pouco estranho. Tá um pouco estranha a situação. Então, agora, a gente já está quase finalizando o programa de hoje. E eu queria saber um pouco sobre a questão do impacto ambiental gerado por toda essa tecnologia que a gente está falando. Porque essa tecnologia, ela vem de algum lugar, certo? E também essa relação da tecnologia, do impacto ambiental e do conflito de gerações que a gente tem atualmente. Eu queria saber se nossos convidados aqui que ainda não falaram, gostariam de falar, como a Laila, o Luiz. O desenvolvimento da tecnologia, ele acaba, sim, prejudicando o meio ambiente e proporciona também reflexões para justamente impedir essa degradação do meio ambiente, que é algo que é nítido na nossa sociedade e as pessoas acabam repensando. É claro que essas reflexões acontecem em ambientes pequenos, como comunidades que nem sempre são as maiores, que ameaçam com uma amplitude maior essas questões, mas geralmente acontecem nesse âmbito. Circulam entre as gerações de uma forma muito delicada, né? Porque são momentos históricos diferentes, contextos políticos e contextos educacionais completamente diferentes. Então, é um pouco complicado falar disso, mas é algo que é bem vivo. Muito obrigada pela colaboração. A gente vai lançar um intervalo aqui e depois a gente faz um encerramento. Muito obrigada pela escuta de todos e todas os presentes. Agradecemos em especial a todos que nos mandaram abraços e perguntas pelo YouTube. Se você gostou desse programa, deixa um like e um comentário aqui embaixo e na página do Sesc Bertioga e siga a gente nas redes sociais do Instagram, Facebook e YouTube. O nosso próximo programa ao vivo será no dia 28 de outubro, às 4 da tarde. Nossos programas são sempre na última quinta-feira de cada mês na plataforma do YouTube. E se você tem interesse em fazer parte da Rádio Reserva, a gente ainda tem vagas abertas. Corre lá, pode entrar em contato através das nossas redes sociais. A gente também convida todos os ouvintes a acessar os nossos programas anteriores, nossos 2 primeiros episódios gravados e disponibilizados nas redes sociais do Sesc. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima! O que nos reserva na Rádio Reserva?